tudo bem com vocês? Meu nome é Adriele Silva. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Adriele Silva. Curte, comenta e compartilha já o vídeo, que vai ser de suma importância, principalmente para quem está aí querendo, né, organizar a rotina. Vou estar falando sobre isso para vocês. Se vocês quiserem acompanhar também mais da minha rotina, segue meu Instagram, tanto profissional como pessoal, que vai ficar fixado aqui embaixo. E é isso, bora lá pro vídeo. O primeiro ponto, eu escrevi, tá? Coloquei aqui na minha notificação do celular, porque para mim fica mais fácil de explicar para vocês, tá bom? O primeiro ponto, rotina não se faz tudo igual, né? Minha rotina é de um jeito, a sua é de um jeito, e assim sucessivamente. Minha rotina hoje em dia é relatada sobre buscar as crianças na escola, trazer, né, almoço e salão. Né? Essa é a minha rotina e lógico os afazeres de casa do dia a dia, tem academia, então tudo isso se encaixa na minha rotina. Então como é que eu começo o meu dia? E muita gente pensa que a rotina é acordar às 6 da manhã, 6 exatas, né? Tomar café, 6h15, estudar, 7 horas, e às 12 se fazer 5 minutos de diferença. Não é assim. A minha eu acordo 5h40 da manhã, 5h20, dependendo do dia, né? Como as meninas vão para a escola pela manhã. Quando eu levanto, a minha mais velha já organizou ela e as outras menores. Então, assim, eu só vou fazer o café da manhã, quando é para fazer um café da manhã. Se já estiver pronto, ela mesma já dá para as meninas. Então, assim, eu tenho esse ponto, né, positivo, porque minha menina ajuda muito, né? A mais velha me ajuda muito. Então, assim, pra quem não tem, um conselho que eu dou pra vocês, anota, né, que não tem uma rede de apoio, uma pessoa para ajudar, anota no caderno ou no celular a sua rotina, como que você vai iniciar seu dia, que assim vai ficar muito mais prático. Quando era só eu e ela, eu fazia dessa forma e ainda trabalhava fora. Não tinha a parte da academia e nem tinha as outras duas. Então, assim, né, levava ela na escola, buscava ela na escola, tinha uma rotina ali mais complexa. Antes de eu sair do emprego, trabalhava fora, chegava em casa, ia buscar ela na escola. Então, assim, minha rotina sempre foi baseada nisso. Quando eu entrei no processo de emagrecimento, eu também, né, incluí ali no meio ponto, tava falando, né, a rotina, na verdade, é um conjunto de hábitos e estruturas que você cria para facilitar sua vida. É um caminho que você deixa já pronto para não ter que ficar pensando toda hora, né, o que faço, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer agora nesse momento, né? Então, assim, é uma alicerce, é uma base para você iniciar a sua rotina ali no seu dia a dia, né? Se você tem filhos, se você é dona de casa, se você trabalha fora, se você tem, né, a academia incluída nessa rotina sua. Então, assim, é tudo um conjunto. Antes eu não tinha hábito de escrever o que eu fazia, né, o que eu ia fazer durante a semana. Não, hoje eu consigo já colocar ali no caderno tudo que eu vou fazer. Porém, para mim aprender isso, eu tive que, né, passar dias e dias calculando minha rotina para poder, né, conseguir encaixar cada ponto necessário para ela, tá? Então, assim, não é só você falar assim, ah, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Não. O necessário é você anotar, fazer um checklist do que você vai fazer, tá? Agora a gente vai para a parte 2. A parte 2 é por que a rotina é tão importante, né? Agora vem a parte poderosa. Porque você precisa de uma rotina. Eu esperei 3 motivos principais, né? Separei aqui 3 motivos principais para vocês entenderem. Ela economia sua energia mental. A nossa mente tem uma capacidade limitada de tomar decisões. Se você todos os dias gasta horas pensando o que eu como, o que eu faço e o que vem primeiro, né? Que roupa eu visto, o que eu vou fazer hoje, se eu tenho roupa para lavar hoje, se minha louça tá suja hoje, se eu tenho que ir no banco resolver uma coisa, se eu tenho que ir numa consulta médica, se eu preciso de um psicólogo. Então, assim, tudo isso vocês têm que colocar num checklist. Coloca lá um texto simples. O que eu vou fazer na segunda-feira? O que eu vou fazer na terça-feira? O que eu vou fazer na quarta-feira? E assim sucessivamente. Outro ponto, detalhe que eu coloco eu não faço tudo de uma vez só.
Cada um dia eu faço uma coisa. Como eu aqui tenho, né, 3 crianças, né, tenho uma de 12, uma de 6 e uma de 4, eu separo as rotinas delas também. Separo os afazeres de casa. Elas me ajudam também nos afazeres de casa. Por exemplo, a mais velha me ajuda limpando a casa, lavando a louça, fazendo arroz. Sim, gente, minha filha de 12 anos faz as coisas de casa também. Não é porque tá crescendo que vai ficar sem fazer nada em casa. Não, a gente precisa ensinar eles a viver, né? A minha de 6, por exemplo, já lava uma loucinha ali básica. A de 4 já cata um brinquedo no meio da casa, já, né, pega uma roupa, ajuda as meninas a pegar uma roupa do varal, já tira o lixo, né? O lixo ali leve, ela já tira. Então, assim, vocês também têm que saber fazer essa rotina e compartilhar com seus filhos, ajudar eles também, ajudar vocês em casa, porque assim vocês não ficam sobrecarregados, tá? Parte 2, ela traz segurança, controle, tá? A vida tem muita coisa que nós não conseguimos controlar. O trânsito, o clima, problemas inesperados, ter uma rotina ideal que você controle nos dias caóticos, né? Às vezes a gente tá com um dia tão pesado que se a gente não tem ali aquela rotina, a gente não consegue fazer o compromisso do dia, né? E saber o que, mesmo que dê errado, você ainda tem seus hábitos, seu jeito de fazer as coisas. E isso tira muita ansiedade, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sofro de crise de ansiedade. Porém, depois que eu comecei a fazer academia, essa crise eu consigo controlar. Não é mais uma crise tão excessiva como eu vivia no meu dia a dia, né? Hoje eu consigo controlar essa parte, tá bom? E me ajudou também tanto na minha saúde mental, como também a organizar minha vida. Não só minha vida profissional, como minha vida pessoal também, tá bom? Ela constrói resultados grandes. O 3 ninguém muda a vida de um dia para o outro. Ninguém fica rico, saudável ou inteligente ou de uma hora para outra. Tudo que é grande é feito de pequenas coisas, repetidas. Ler 10 páginas por dia, parece pouco, mas em um ano você vai ler 3.650 páginas, tá? Eu não tinha hábito de ler, eu passei a ler muito, né? Depois que eu comecei a ter essa rotina organizada, tá? Ou 12 livros, né? Completos. Então, assim, você vai ter ali tempo para tudo quando você se organiza. E no final do dia você não tá cansado e nem exaustivo, tá? A pergunta de ouro. Como criar uma rotina que funcione para você? Porque a rotina do influenciador, né? Ou do seu amigo, ou da internet, ou que você vê na internet, não é a mesma que funciona para você. Às vezes a pessoa que está ali gravando vídeo, tem aquela rotina ali, você acha, vou me identificar com fulano, vou fazer minha rotina da mesma forma. E muitas das vezes a sua rotina é diferente da dela, tá? Pra quem não sabe, né? Muitas das vezes a pessoa tem uma rede de apoio, quem tem, né, ali já um financeiro estabilizado, tem alguém que ajuda na casa. Então, assim, para uma pessoa de fora, é mais fácil você ver a pessoa lá fora ter uma rotina, né, agradável, sair, se divertir, viajar, do que você. Eu já me espelhei muito nisso, tá? Então, eu falo para vocês de certeza. Não se espelhe na rotina de outras pessoas, porque você se frustra. Porque nem tudo que é postado na rede é o que a pessoa vive, tá bom? Dica 1, comece pequeno, tá? A maioria das pessoas quer mudar tudo, acordar cedo, malhar, estudar, ler, meditar, trabalhar, tudo no primeiro dia. Resultado, em 3 dias desiste. Comece com um ou 2 hábitos, tá? Que foi assim que eu comecei. Se quiser acordar mais cedo, comece acordando 15 minutos mais cedo, depois 30, e assim você vai aumentando conforme sua rotina no dia a dia, tá? Dica 2, adapte para a sua realidade. Como eu falei no início do vídeo. Às vezes você anda aqui, pessoal, então assim, às vezes você estuda, você trabalha, você tem filhos, né, como eu havia falado, você faz academia, então sua rotina é mais corrida do que aquelas pessoas que, né, tem um trabalho em casa ou que muitas das vezes não trabalha, né, só estuda, tá? Então assim, não se adapte conforme sua realidade e não se compare à vida do outro.
porque às vezes a sua tá mais complicada do que a do outro. Então você tem que ter uma adaptação na sua vida, tá bom? Tenha flexibilidade. Se um dia você não conseguir cumprir tudo, não abandone, tá? No outro dia você consegue. E assim sucessivamente. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Você não vai pegar, vou fazer tudo agora, vai dar tudo certo agora. Não, não é assim que funciona. Você tem que se adaptar conforme sua realidade. Você tem que fazer conforme você dá conta. Você não vai botar 10 milhões de coisas para fazer no dia, sendo que você não vai dar conta de fazer aquelas 10 milhões de coisas, né? Isso é coisas que eu já vivi, então tô falando para vocês o que eu já vivi. Tô trazendo esse vídeo de rotina para vocês, né? Como adaptar sua rotina, porque eu sei que muitas mães, muitas mulheres que trabalham fora ou que às vezes têm seu comércio, se cobra nisso. Ah, porque eu não dei conta de fazer isso. Ah, porque eu não dei conta de fazer aquilo. Ah, porque isso, porque aquilo. Então, assim, vocês têm que se adaptar conforme vocês vivem. E sua rotina não é baseada com a rotina do próximo. Não é baseada com a minha rotina. Tá bom? Dica 4. Foque em rituais, não em horários. Rituais que fala por exemplo, em vez de escrever 18 horas, academia, você escreve depois do trabalho, academia. São rituais fáceis de seguir, que você vai acompanhar e vai se adaptar mais rápido, tá bom? E para finalizar, né, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Rotina não é prisão, rotina é liberdade, tá? Liberdade para parar de se preocupar com o básico, viver extraordinário e liberdade para construir a vida que você quer, um dia de cada vez. Lembre-se, você não tem uma rotina porque não é organizado. Você se torna organizado porque tem uma rotina, tá bom? Agora eu quero saber de vocês, como é sua relação com a rotina? Você ama, você odeia ou está tentando criar a sua? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler todos e vou responder. E, né, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com quem você precisa ouvir, né, sobre isso. Se inscreve no canal, tá, para mais dicas de desenvolvimento e organização e crescimento. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau e até a próxima.